Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um programa muito especial. O Pastor Doug e eu estamos aqui em Sacramento, Califórnia, no Amazing Facts. Pastor, hoje nós vamos falar sobre um tópico muito importante. Fale-nos mais a respeito do que vamos conversar. Sim, é um assunto muito importante e talvez até um pouco delicado, pois agora estamos no limiar de uma eleição nacional muito polêmica. E o que está acontecendo na conversa nacionalmente é que parte disso transborda para a igreja. As pessoas estão se perguntando se há alguma implicação profética nessa polarização que está acontecendo. Portanto, vamos falar um pouco sobre isso e convidar as pessoas a fazerem perguntas. Agora no início nós vamos conversar sobre aquele tópico, mas a maior parte do programa será respondendo as perguntas. Mas antes de qualquer coisa, vamos começar com uma oração. Querido Pai, somos muito gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos num país que ainda oferece liberdade para proclamarmos o Evangelho. Por favor, nos conduza nesses tópicos que abordaremos hoje, porque eles têm um impacto muito grande, não apenas no mundo, mas também sobre o seu povo. Então, Pai, pedimos que o Senhor nos guie, nos abençoe, a nós e aqueles que assistem. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Pastor Doug, antes de começarmos o assunto sobre o qual trataremos essa noite, gostaríamos de anunciar que nesta sexta-feira, dia 20 de setembro de 2024, teremos um programa muito especial. Será uma transmissão ao vivo traduzida para o português. Trata-se de um seminário profético chamado de A Odisseia Profética. É isso mesmo. Daqui a pouco, menos de uma semana, pois estaremos no horário de Nova York e será transmitido também aqui pela TV Terceiro Anjo, que é um dos nossos parceiros da Amazing Facts International. Então, por favor, orem por essa série, pois estaremos na Big Apple, exatamente 25 anos após o programa Millennium of Prophecy, em 99, que também estava no auge de uma eleição muito polarizada que estava acontecendo em nível mundial, além do bug do milênio. E parece que é como se estivéssemos, como alguém disse, vivendo um déjà vu. Portanto, estamos, na verdade, convidando nossos amigos a orarem a respeito, pois o Odisseia Profética começa nesta sexta-feira, dia 20 de setembro, e vai até o dia 5 de outubro. E além de podermos realizar esse evento nas igrejas, será uma oportunidade excelente de evangelizar. Mas, se alguém quiser se envolver em um projeto missionário muito empolgante, temos espaço para as pessoas virem e participar do treinamento gratuito do evangelismo durante o dia, sair para as ruas, distribuir literatura e ir para o culto à noite, e participar do Missionários em Manhattan, pagando suas despesas com alimentação, hospedagens e viagens, mas o treinamento é totalmente gratuito. E é claro, participar dos cultos, eu acho que esse será um evento histórico. Portanto, ore, e se você quiser ser o missionário de Manhattan, venha para Nova York. É preciso coragem. E, por favor, ore pela Odisseia Profética que começa nessa sexta. Com certeza, e você não perca a oportunidade de assistir ao vivo. O programa será traduzido para o português, porque, é claro, nós só falamos inglês. Mas o nosso objetivo é que esse programa alcance todo o mundo. É a vontade de Deus que o Evangelho chegue a toda tribo, nação e língua. Então, o nosso objetivo é levar o Evangelho para todo o planeta. Não estamos poupando esforços. Ok? Pastor Doug, o nosso tema de hoje é bastante intrigante. A pergunta é, por que escolhemos esse título? Sim, bem, nós somos pastores e sabemos que as nossas congregações consomem as informações que saem pelas redes sociais. E que isso muda a sua visão de mundo. E é muito difícil viver na cultura atual sem que as pessoas se inclinem para direita ou para a esquerda, se quisermos chamar isso de republicano ou democrata. E acabamos de ver que a temperatura no país está subindo. A polarização, as diferentes pesquisas e estudos que você pode encontrar online, há uma porção delas. Elas dizem que há muito tempo as pessoas não estavam tão separadas. Imagine as diferenças entre, digamos, republicanos e democratas. E você tem o meio do caminho. Antigamente era possível pular de uma montanha para outra, mas a distância que separa os dois agora é um Grand Canyon.
As pessoas estão profundamente arraigadas. Esse é um estudo da Pew Study que diz que hoje 92% dos republicanos estão à direita da média, os democratas, 94% dos democratas estão à esquerda da média. É uma separação muito rígida, que às vezes se espalha pelas igrejas. E daí, você e eu ouvimos as pessoas dizendo, bem, se você votar de um jeito, estará votando na besta. Se você votar do outro jeito, estará votando na besta. E as pessoas agora estão tentando fazer disso um teste religioso. Por isso, estamos apelando para que as pessoas se lembrem de que, antes de mais nada, Jesus disse, somos cidadãos de outro reino. E, portanto, não precisamos nos esquecer que, na verdade, como cristãos, nós somos cidadãos do reino dos céus. Jesus disse a Pilatos, ele perguntou, você é rei? E ele disse, meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus cidadãos lutariam, mas agora... E ele usa a palavra agora, porque mais tarde seria na terra. E ele diz, meu reino não é deste mundo. E nós recebemos muitas perguntas, as pessoas vêm até nós e dizem, devemos votar? Então, recebemos perguntas sobre isso. Por isso estou convidando nossos amigos. Eles podem colocar o QR Code novamente, porque você pode ter o telefone na cozinha ou em outro lugar. Você pode pegar seu telefone, tirar uma foto do QR Code e enviar para o amigo. Você precisa fazer isso no início, pois o pastor Ross acaba recebendo um bom registro de perguntas. Exato. E faremos o possível para responder o máximo que pudermos. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão assistindo esse programa se perguntam se, frente a tudo o que está acontecendo nesse país e no mundo, os Estados Unidos está envolvido em profecias bíblicas. Será que ele estaria envolvido com poderes religiosos? Como compreender a política de hoje à luz da profecia bíblica? É uma ótima continuação, pois é claro que a profecia bíblica em Apocalipse 13 fala especificamente sobre os Estados Unidos como uma potência mundial. E você pode ver que, além de termos o maior gasto militar de todos os países do mundo, de longe, as economias do mundo, os dólares comerciais do mundo, os Estados Unidos são extremamente influentes. Eu olho as notícias de outros países importantes, porque se você olhar apenas para uma fonte de notícias, você pode acabar comprando, portanto, eu tento olhar ao redor. As eleições dos Estados Unidos estão nas manchetes de todos os principais países do momento. E mesmo as eleições no exterior, seja na França, na Alemanha ou na Inglaterra, eles estão definindo tudo como direita ou esquerda. Portanto, o que acontece aqui está acontecendo também ao redor do mundo. E se você quiser saber mais sobre os Estados Unidos na profecia, nós temos uma revista chamada América na Profecia. Não podemos falar tudo mais. Mas a segunda besta em em Apocalipse 13, nós acreditamos que os dois chifres como cordeiro, que falam como um dragão, são os Estados Unidos. Algumas pessoas às vezes perguntam, será que os Estados Unidos falar como um dragão seria a esquerda contra a direita? Mas você olha a Bíblia, lá diz que a besta fala como dragão. Então, realmente não importa quem está no poder quando isso acontecer. A grande verdade é que tanto a esquerda como a direita possuem ideologias que poderiam ser usadas para defender um decreto dominical, que é a marca da besta. Absolutamente! O poder da besta tem que ganhar a maioria das pessoas, porque diz que ele faz com que todos, ricos e pobres, livres e escravos, direita e esquerda, ele vai pegar todos os tipos de pessoas, e a menos que elas tenham o selo de Deus, o Espírito Santo, e que a palavra de Deus seja o seu guia, ele é o poder da besta e é extremamente inteligente e fará o que puder para atrair usando coisas diferentes de diferentes partidos e, é claro, sabemos, as leis religiosas, o domingo em particular, serão um componente importante disso. Isso nos dias de hoje, amigos. Alguém me enviou que na sexta-feira, em Singapura, o Papa está fazendo uma turnê pela Ásia. Eu estive em Singapura esse ano. Em uma linha que pode mais uma vez provocar reações em bairros católicos mais tradicionais, o Papa Francisco encerrou nesta sexta-feira uma visita de 3 dias a Singapura, um país com grandes bolsões de pelo menos 5 religiões diferentes, que vai desde o islamismo ao budismo, passando pelo culto aos antepassados e pelo cristianismo. E ele disse que todas as religiões conduzem a Deus. O que é inédito um Papa dizer isso. Mas espere, tem mais, uma citação exata. Elas são como idiomas diferentes para se chegar a Deus, mas Deus é Deus, pelo que disse o Papa, que deixou de lado seu texto preparado e falou de improviso. Isso pode dar problemas. Já que Deus é Deus para todos, então somos todos filhos de Deus. Parece que ele não está apelando só para a esquerda ou direita, mas para toda a fé.
o que é exatamente o que se espera se as profecias forem verdadeiras. De acordo com Apocalipse 13, todo mundo se maravilharia diante do poder da besta. Portanto, não está apenas limitado a cristãos ou católicos, mas também envolve muçulmanos e outras religiões. E agora o Papa diz que todos os caminhos levam a Deus. Portanto, o que provavelmente vai acontecer é que haverá um evento desencadeador, haverá algo que acontecerá e que será um catalisador que causará grande medo entre os líderes mundiais, seja uma guerra, um desastre natural, um colapso econômico ou todas as coisas acima. Outra pandemia, como diz a Bíblia, haverá terremotos, pragas e pestes. E as pessoas, por causa do medo, estão prontas para abraçar o totalitarismo. E dirão, Deus está nos punindo, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Pois levará algum tempo para que o pequeno período de angústia e essas coisas se desenrolem e a verdade seja proclamada. Mas eu gostaria de fazer um apelo aos nossos amigos cristãos. Não façam da próxima eleição uma marca da besta. Ou não, pois eu acho que o diabo é muito esperto para isso. É verdade, pastor. Certa vez alguém disse, não importa quem esteja na Casa Branca quando chegar a hora, ou seja, quando a profecia se cumprir. Quando as pessoas vêm adorar Jesus no sábado, precisamos ter certeza. A Bíblia diz que todas as pessoas saberão que somos seus discípulos pelo amor que temos uns pelos outros. E essa é uma das principais razões pelas quais quisemos fazer esse programa. É para que os nossos amigos se lembrem de que, por mais que discordem das pessoas se estão à direita ou à esquerda ou ao meio na política, não devemos estar à direita ou à esquerda ou ao meio quando se trata da Bíblia. Devemos estar juntos nas Escrituras. Nós aprendemos uma lição quando passamos pelo tempo da pandemia. Nós tivemos que tomar algumas decisões. Vamos abrir a igreja, vamos deixar as pessoas entrar. E eu acho que Deus abençoou o trabalho que fizemos no Amazing Facts. E também o trabalho da igreja, porque nós chegamos a uma decisão em conjunto a respeito de como lidar com a questão. Fale um pouco a respeito. Sim, bem, nós tivemos uma ótima equipe de líderes e eles entenderam que esse assunto poderia causar muita divisão. E basicamente dissemos, respeitamos o direito de todos de tomar decisões como adultos. Não vamos defender a ideia de que somos seus médicos. Se quiserem saber o que a mídia médica está dizendo, é tudo público. Mas nós vamos reunir para ensinar a palavra de Deus. Esse é o nosso trabalho. E sabe da melhor, a igreja cresceu durante esse tempo. Exatamente, nós respeitamos as decisões. Se você quer assistir online, tudo bem. Se você quer vir, tudo bem. Se você quiser tomar certas medicações, isso também cabe a você. E a igreja respeitou essa decisão. E nós nos reunimos no estacionamento, pois ainda estávamos construindo a igreja bem no meio da pandemia. É verdade? Era cadeira espalhada para todo lado. Enfim, estamos consumindo o tempo. Queremos ouvir as perguntas das pessoas. E temos mais a dizer, mas vamos ver se tem alguma pergunta. Muito bem, vamos começar então. O tempo está passando rápido, vamos começar com as perguntas. Mais uma vez, se você quiser enviar a sua, basta escanear esse QR Code aí na tela e enviar agora mesmo a sua pergunta. Muito bem, primeira pergunta é a seguinte. Uau, muita gente fez essa pergunta. Está pronto? Não sei. O cachorrinho que eu tanto amava morreu. Ele vai estar no céu? Essa é a pergunta mais feita de todas. Sim, essa é uma pergunta que vai polarizar as pessoas entre cães e gatos. Vai depender se era um cão ou um gato. Nós recebemos essa pergunta no Respostas Bíblicas ao Vivo e o nosso amigo Steve Waldberg escreveu no livro Meu Pet Estará no Céu. E você pode descobrir o que ele diz sobre isso. Eu não sei se você vai descobrir se o burro de Balaão estará lá, se os corvos que alimentaram Elias estarão lá. Pois é, o burrinho era bonzinho, mas é um animal impuro, então... Ele estava cheio do Espírito. Eu não posso dar uma resposta definitiva sobre isso. Aqui tem uma pergunta um pouco mais séria. Por que há tanta divisão na igreja hoje? Ela se refere a divisões entre a liderança, a membresia, conferências. Parece que há uma divisão. Porque o diabo não mudou. Se o diabo ouvisse Jesus dizer que todas as pessoas saberão que vocês são meus discípulos pelo amor que têm uns pelos outros, sua primeira tarefa seria nos dividir. Eu não acho que devamos sacrificar a verdade em prol da unidade. Jesus disse para sermos santificados pela verdade. Então devemos nos manter na verdade.
Os cristãos precisam ter a sabedoria para saber quais são as coisas inegociáveis. Não deveríamos estar nos dividindo sobre qual é a nossa interpretação dos 144.000 ou das 7 trombetas. Devemos amar uns aos outros, mas quando se trata dos mandamentos de Deus, esses não são negociáveis. Há algumas coisas que são muito claras. E, infelizmente, nem toda a divisão na igreja está relacionada ao que está acontecendo politicamente no país. Há outras questões. E o meu apelo é que quanto mais nos aproximarmos da palavra, e Jesus é a palavra, invariavelmente é uma lei da física, quanto mais nos aproximarmos uns dos outros, banhem-se na palavra, estudem a palavra e vocês se aproximarão uns dos outros. O que nos leva a uma pergunta sobre o povo remanescente. Existe mesmo uma igreja remanescente? Bem, sim, tem que haver. Quando Deus destruiu o mundo nos dias de Noé, havia um remanescente? Sim, o remanescente foi poupado. Quando Deus destruiu o mundo ao redor de Ló, ele salvou um remanescente. Quando os filhos de Israel foram levados para a Babilônia, ele poupou um remanescente que trouxe de volta. Nem todos voltaram, mas um remanescente voltou. E a Bíblia diz, o dragão está irado com o remanescente, Apocalipse 12:17, aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, a lei e os profetas. Diz o testemunho de Jesus, Apocalipse 19:10, é o espírito de profecia. Portanto, o dragão, as últimas palavras do Antigo Testamento. Lembrem-se da lei de Moisés. Eis que eu lhes envio Elias, o profeta. A lei e os profetas, palavras de Deus. O remanescente está acreditando e praticando a fé que uma vez foi entregue aos santos. Muito bem, nós temos um pequeno guia de estudos da Amazing Facts, chamado Em Busca da Verdadeira Igreja. É um estudo muito bom. Outra pergunta bastante popular. É correto celebrar aniversário no sábado? Bem, eu acho que, felizmente, uma parte de cada sábado acontece antes e depois do pôr do sol. Seria melhor fazer assim. Às vezes há festas, jogos ou o que quer que seja que não seria apropriado no sábado. Cantar parabéns, nós fizemos isso na igreja. Na semana passada, um homem completou 100 anos e as pessoas se reuniram e cantaram para ele. Foi maravilhoso, mas não tivemos uma festa. Portanto, é preciso fazer as coisas levando em consideração a natureza sagrada do sábado, e isso não deve ser transformado em diversão e jogos e coisas do tipo. Muito bem. Outra pergunta. Eu sei que agora Jesus está em forma humana, mas como ele era antes de vir para a Terra? Deus tem uma forma que pode ser tocada? Sim. Bem, algo definitivamente diferente aconteceu quando Cristo se tornou um homem, porque chamamos isso de encarnação. Encarnação significa em carne ou em uma forma corpórea. Antes da encarnação, a Bíblia diz que Deus é um espírito, mas ele tinha uma forma. Acredito que sim, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Ele devia ser algum tipo de corpo espiritual. Agora, estamos nos aprofundando em coisas em que é realmente difícil pegar no Webster. Mas a Bíblia descreve que antes da criação do homem, Deus formou o homem do pó da terra, o que soa como se fosse feito com suas mãos. E Deus tem olhos, e é descrito Deus como a face do Senhor. Assim, você percorre as Escrituras e até mesmo Deus, o Pai, parece denotar uma forma. Recentemente, em uma das aulas para a nossa escola missionária, nós vimos Apocalipse 4, onde Deus, o Pai, é descrito como sentando em um trono, e na sua mão direita estava um rolo com 7 selos. Então a Bíblia descreve o Pai segurando alguma coisa com sua mão. E um corpo que também senta. A Bíblia também fala de sua face, seus olhos, olhando toda a terra. Então, sim, nós fomos feitos à semelhança dele. Ainda assim, somos criaturas. Outra pergunta. Se Jesus foi tentado em tudo, houve algum momento em que a fé dele fraquejou? Bem, sabemos que o diabo buscou tentá-lo com dúvidas sobre sua fé. Essa foi a primeira tentação, dizendo: se você é o Filho de Deus. Portanto, Jesus foi tentado? Absolutamente. E ele aceitou essas tentações? Não, ele as rejeitou. Mas o diabo tentou fazê-lo duvidar de sua fé. Então eu tenho certeza de que ele plantou essa ideia em sua mente, mas Cristo sempre respondeu com a palavra. O diabo disse: se você é o Filho de Deus. Uma tentativa clara de implantar dúvida na mente de Cristo. Muito bem. Outra pergunta. O que é a nova aliança? Primeiro, temos que entender a antiga aliança. Não vamos tomar muito tempo. Mas a antiga aliança era... Isso está em Deuteronômio capítulo 4. Ele declarou a aliança a qual ele ordenou que fosse cumprida, os 10 mandamentos, que foram escritos numa pedra,
E em seguida, a nova aliança, que é encontrada pela primeira vez no Antigo Testamento, em Jeremias 31, diz: eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e escreverei a minha lei, a mesma lei, em seus corações. Mas ele se baseia em promessas melhores. A antiga aliança se baseava num acordo baseado na promessa do povo. Tudo o que o Senhor disser, faremos. Falharam miseravelmente e fizeram um bezerro de ouro. A nova aliança se baseia na promessa de Deus que diz: eu escreverei a minha lei em seus corações. Ele dá o Espírito Santo, nos faz novas criaturas com o novo nascimento. Portanto, a nova aliança é a lei de Deus escrita nos corações. Nós somos motivados pelo amor de Deus. E Jesus disse: se vocês me amam, guardem meus mandamentos. E no sermão que Moisés deu aos filhos de Israel, no livro de Deuteronômio, ele está recapitulando como a lei foi dada por Deus. Ele os relembra que prometeram fazer tudo aquilo que Deus dissesse. Mas quem dera o povo tivesse amado e guardado os mandamentos de Deus. Sim, temos um livro de fatos incríveis que as pessoas podem baixar gratuitamente. Por que a antiga aliança falhou? Responde a tudo isso. Ok, muito bem. Vamos para outra pergunta. E ela é a seguinte: deveríamos nos preocupar com quem será o ganhador das eleições? Parece que voltamos à política. Bem, há dias em que eu acho que todo mundo olha para as notícias e ficam um pouco ansiosas. Mas o que eu faço é tentar imaginar Deus no trono do universo ficando ansioso. E eu não consigo imaginar Deus preocupado com o fato de as coisas estarem fora de controle. Então, quando eu sou tentado a pensar no que está acontecendo com o país, e eu me preocupo, eu acho que todos nos preocupamos, dependendo de que lado estamos. Podemos ouvir as pessoas se preocupando com as notícias, mas precisamos nos lembrar de que Deus não está preocupado. Ele está no trono cercado de perfeita tranquilidade e paz porque sabe exatamente o que vai acontecer. A Bíblia nos diz que Deus ergue as pessoas e Deus as derruba. E se nós estamos vivendo em um país em que temos um governo representativo, acho que devemos fazer o melhor possível para votar com nossa consciência. Agora, no meu caso, bem, primeiro, eu quero votar de uma forma que esteja em harmonia com os princípios bíblicos, que preservará a minha liberdade de praticar a minha fé, e preservar a minha liberdade para praticar a minha fé, e guiado pela palavra de Deus. E eu não acredito que vamos encontrar algum político perfeito como Daniel e José, quase perfeitos, mas Neemias também era muito bom. Mardoqueu também era muito bom. Mas sabemos que há muita corrupção na política, no exterior. Mas também há exemplos na Bíblia em que mesmo alguns governantes pagãos fizeram coisas boas. Alguns permitiram que os filhos de Israel fossem libertados, construíram um reino, eles tinham algumas leis justas. Portanto, mesmo entre os governantes pagãos, Paulo disse que o imperador ou o governador não portam a espada em vão, e existem leis e devemos obedecer às leis do país. Então, bem, eu espero que isso tenha feito algum sentido. Não, foi uma boa resposta. Agora, estendendo um pouco mais, o que você diria para um jovem que está pensando em entrar na política? Você acha que um cristão deveria entrar no mundo da política? Bem, Deus coloca diferentes chamados na vida das pessoas. Eu sei que você sentiu o chamado para o ministério cedo, eu senti um pouco mais tarde. Mas eu acho que há alguns poucos selecionados que querem entrar para o serviço público e pela natureza de seus interesses e dons, eles querem estar algum tipo de política. Bem, para nós, política é uma palavra muito desagradável. Eles querem ser servidores públicos. E não há dilema moral nisso, contanto que não façam. Se estiverem em uma situação em que sejam tentados a comprometer sua fé, eles não devem fazer concessões. Daniel não transigiu. Quando o rei disse: você terá que orar para mim 30 dias, ele disse: não, Deus é o primeiro. Eu vou morrer, pois eu morrerei antes de quebrar minhas convicções. Portanto, se entrarmos no serviço público político, é preciso ter a firmeza de Daniel. É por isso que os leões não o comeram. Muito bem, mais uma pergunta. Talvez essa aqui precise um pouco mais de explicação. Você acha que o projeto 2025 será utilizado para trazer o decreto dominical? Isso é interessante. A propósito, amigos, eu tenho que dizer a todos, Pastor Ross é minha testemunha, eu não vi as perguntas, isso é ao vivo. Então, só para que as pessoas entendam,
O Projeto 2025 é formado por um grupo de pensadores chamado The Heritage Foundation. Existem dois grupos principais de pensadores. Um deles se chama Centro para o Progresso Americano, que são os pensadores democratas. Eles não são administrados pelo Partido Democrata, supostamente são independentes, mas o que eles fazem é desenvolver, estudar e pesquisar as plataformas que irão recomendar para o lado liberal. E existe a Heritage Foundation, que desenvolve a plataforma recomendada aos republicanos. O Partido Republicano não a adota oficialmente, assim como o Partido Democrata não adota a plataforma dos pensadores para o Centro para o Progresso Americano. E o que eles fizeram para 2025 foi recomendar que, se um republicano fosse eleito, eles implementariam e tinham uma lista de coisas. É um documento denso. E havia um pouco de confusão porque em algum lugar daquele documento, eu li várias vezes, há uma declaração sobre a garantia de que os trabalhadores sejam capazes de, eu estou parafraseando agora, garantir que os trabalhadores possam ter o domingo de folga, e o simples fato de mencionar isso deixou muitos guardadores do sábado muito entusiasmados. Mas se você ler adiante, lá diz, para aqueles que guardam outro dia. Foi basicamente uma declaração, uma entre centenas de outras sobre diferentes questões, que dizia que os trabalhadores deveriam ter seu dia de adoração protegido. Precisamos ter cuidado. Há muita coisa acontecendo nos noticiários. Vamos nos certificar de não fazer alarme quando houver algo que esteja em segredo. O que o Papa disse hoje é surpreendente se considerarmos a história da Igreja Católica. Costumavam dizer que a única forma de ser salvo era numa Igreja Católica. Para um Papa dizer agora que todos os caminhos levam a Deus. Então por que unir a Igreja Católica? Mas o que isso está fazendo é abrir a porta para a reconciliação com os protestantes e outras religiões em todo o mundo. Portanto, para mim, essa é a grande história. Mas quando começarmos a nos dividir e a dizer que deveria ter sido o Conselho para o Progresso Americano ou a Fundação Heritage e quais são suas plataformas, para mim isso não será nenhuma novidade. Pastor Doug, nós falamos como as coisas parecem estar andando rápido, especialmente em nossa nação. Parece que a política muda o tempo todo, não é? Como podemos achar um equilíbrio como cristãos em nosso país sem sermos sugados aos extremos, como estamos vendo acontecer, principalmente com relação à igreja? Como lidar com isso? Bem, precisamos de sabedoria, acho que precisamos de oração, autocontrole. O diabo não mudou. Eu estava lendo quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 3 e 4. Porque ainda sois carnais, pois onde há inveja, há contendas e divisões entre vós. Vocês não são carnais? E não andais segundo os homens? Os cristãos deveriam estar vivendo em uma esfera diferente do debate político. É maior que isso. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Alguns estavam dizendo, bem, somos de Apolo, somos diferentes, somos uma raça melhor que vocês que foram batizados sob Paulo. Eles estavam fazendo política com os líderes da igreja e Paulo disse, não deveríamos fazer isso. Há grandes problemas, não apenas no país com a polarização. Alguns historiadores estão preocupados com o fato de que, em geral, quando um país chega ao pico ou ao nível de polarização que temos, chegando até mesmo à guerra civil, esperamos que isso possa ser evitado por tempo suficiente para pregar o evangelho. Mas eu acho que o povo de Deus passará por um reavivamento quando passarmos por perseguição. A igreja agora está adormecida. E não é só o que está acontecendo nos Estados Unidos. A polarização nos Estados Unidos tem como pano de fundo uma guerra na Rússia, que pode se tornar rapidamente uma guerra de grandes proporções e se espalhar pela Europa. Uma guerra no Oriente Médio que pode se espalhar por toda aquela região. O clima tenso entre China e Taiwan, que pode se espalhar. E há também guerras no norte da África e Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras até o fim. A boa notícia é que quando as pessoas veem que o mundo está passando por essas crises, elas começam a se perguntar sobre o futuro e essa é uma grande oportunidade para o evangelismo. É por isso que também estamos lembrando as pessoas, por favor, orem pela Odisseia Profética que começa nessa sexta.
Mas não devemos deixar que essas coisas nos dividam como cristãos. As pessoas estão procurando por alguém que ainda ame em meio a tudo isso. As profecias bíblicas, especialmente ali no capítulo 13 de Apocalipse, nos dizem que está chegando um tempo no qual o mundo meio que vai se alinhar sob um poder. Mas como isso vai acontecer? Se você olha na história, você vê que coisas interessantes ocorreram que culminaram na Segunda Guerra Mundial. Houve muitos problemas econômicos, protestos. As pessoas procurarão por algum tipo de liderança que acabará com essa bagunça e melhorará a vida delas. E sabemos que, normalmente, as pessoas abrem mão de sua liberdade por segurança. E foi isso que aconteceu na Alemanha, na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. E há outros exemplos. A França com Napoleão. A França também, sim, durante a O Revolução Reino do Francesa. Terror. Então é preocupante ver esse tipo de polarização na qual as pessoas abrem mão de suas liberdades. Veja na pandemia, onde as pessoas abriram mão de sua liberdade para ter segurança. Ao menos a ilusão. Eu não lembro se foi Franklin ou Jefferson que disse que aqueles que sacrificam a liberdade pela segurança acabarão não tendo nem liberdade nem segurança. Me desculpem se eu errei quem disse isso. Eu vi algumas perguntas sobre votação e há uma declaração que eu coloquei em minhas anotações. Eu pensei que poderia vir escrita da Austrália em 1896. Ellen White, que é uma das fundadoras da nossa igreja, enfatiza os mesmos pontos que nós, como povo, não devemos nos misturar com questões políticas. Não vos junteis desigualmente aos incrédulos em vossas lutas políticas, nem vos prendais a eles em seus apegos. Mantenham seu voto. Então, obviamente, não era errado votar. Guardem seus votos com vocês. Agora, nós, pastores, temos uma igreja bem grande. E sabemos que em nossa congregação há pessoas de todos os lugares do mundo. Mas quando nos reunimos no sábado, nos reunimos com um rei, cujo nome é Jesus. E amamos e servimos uns aos outros. E em nossos lares, em nossos momentos de silêncio, se quisermos nos sentar ao redor da lareira e discutir algumas questões civis, isso deve ser feito sempre com um espírito de amor. Mas nunca devemos nos esquecer, acima de tudo, que nós somos cidadãos de um reino muito mais elevado. Se você tem uma pergunta e gostaria de fazê-la a nós, escaneie com seu celular esse QR Code aí embaixo e assim poderá nos enviar a sua pergunta. Nós já respondemos várias aqui, mas ainda não acabou. Ainda falta cerca de 20 minutos para você enviar a sua pergunta. Hoje o nosso foco é com relação ao fim dos tempos, às profecias do fim dos tempos. Nós estamos focando nesse tipo de pergunta. Muito bem, pastor, vamos a mais uma aqui. Uma pessoa quer saber se os anjos têm livre-arbítrio. Acredito que sim. Caso contrário, 1/3 deles não teria caído. Eles receberam a capacidade da liberdade para não sabemos quanto tempo eles tiveram um período de provação, assim como o nosso mundo tem talvez 6.000 anos de provação. Os anjos tiveram um período de provação para ouvir os slogans da campanha de Lúcifer e o governo de Jesus. Portanto, eu acho que os anjos são criaturas inteligentes. Os anjos amam a Deus. Não é possível amar sem liberdade. Portanto, todas as criaturas que amam a Deus têm a liberdade de escolha. Muito bem. Mais uma pergunta. E essa daqui é bem importante, veja. É verdade que nós temos que atingir a perfeição? Isso é possível? A Bíblia fala a respeito de perfeição, mas todos os cristãos são capazes de alcançá-la? Isso é mais fácil de entender se compreendermos o que quer dizer com perfeito. Eu acho que ninguém esteja assistindo ou ouvindo se eu perguntar se você acha que é perfeito como Jesus. A menos que você seja louco, você vai dizer: não, eu caí e caí muitas vezes. Tiago disse: em muitas coisas nós ofendemos. Em 1 João, o apóstolo diz: se negarmos que pecamos, mentimos e não há verdade em nós. Sim, mas a perfeição cristã é, basicamente, estar perfeitamente entregue. É dizer: eu amo tanto o Senhor, que eu estou disposto a fazer o que Daniel fez, Sadraque, Mesaque e Abednego. Onde vou defender Deus? Eu amo o Senhor e não quero pecar conscientemente. A Bíblia diz que se permanecemos nele, não pecaremos. A palavra pecado significa que não estamos praticando uma vida de pecado. Estamos buscando a santificação e a santidade. E Jesus é o nosso exemplo. Temos um exemplo perfeito e esse é o modelo para o qual nos movemos.
E será que algum dia chegaremos ao ponto de dizer: acabei de sair de uma esterilização veterinária, estou 100%? Sim! Quando você é batizado, todos os seus pecados são lavados. E então você vive dia após dia com os olhos em Cristo. Se você cair, você se arrepende e se levanta. Muito bem. Vamos à próxima, então. Uma pessoa quer saber como apresentar adequadamente uma pessoa a Jesus. Como testemunhar? Bem, isso varia de pessoa para pessoa. E isso é uma das coisas que você aprenderá em Nova York se vier ao nosso treinamento. Como dar um testemunho vitorioso, como meu amigo Gary Gibbs escreveu em seu livro. E, é claro, você tem que ser um bom exemplo. Você ora por eles, se estiverem abertos, compartilhe informações que podem estar em estudo bíblico, faixas de literaturas cristã, envia-os para um website. Há centenas de maneiras de compartilhar informações. Dependendo do ambiente, se ela vier de um ambiente cristão, sua abordagem será diferente de quando você estiver falando com um budista ou um ateu. Portanto, basta descobrir onde eles estão, como Jesus fez com a mulher no poço. Ele sabia qual era o problema dela e conversou de forma diferente da que conversou com Nicodemos. E quando é para um membro da família? Às vezes essa pessoa não quer ouvir falar de cristianismo, eles não querem saber nada da Bíblia. Como testemunhar para um ente querido? Seja um bom exemplo, deixe ela ver que você tem a alegria do Senhor em sua vida. As pessoas querem felicidade, se virem que você tem alegria e que você é um bom exemplo, se virem que o Evangelho o transformou, e então ore por elas. E faça isso com paciência, pois Deus nem sempre muda uma pessoa no mesmo dia em que você ora. Muito bem, mais uma pergunta. Algumas pessoas dizem que se você vota num candidato, você compartilha dos pecados dele. Isso é bíblico ou não? Assim, há um momento em que você não quer se associar de forma desigual a um partido ou algo que basicamente estará endossando. Foi muito embaraçoso para os cristãos que aderiram ao partido nazista na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, várias igrejas apoiaram Hitler. E no início elas foram enganadas e não sabiam realmente o que ele estava tramando, e assim o fizeram para manter sua liberdade de reunião. E mais tarde sentiram-se envergonhadas por terem feito isso. Ao mesmo tempo, há dois tipos de pecado, os por comissão e os de omissão. E, portanto, às vezes há questões morais em jogo em uma eleição. Eu li uma citação de Tiago White, vocês devem saber quem é. Um dos fundadores da igreja, casado com Ellen. E ele disse que, eu acho que foi na eleição de 1860, que as pessoas de nossa fé votaram em um homem, votaram em Lincoln por causa da questão da escravidão. E eram também contra a separação dos estados. Por se tratar de uma questão moral, a escravidão, todos votaram, pois se sentiram bem com relação a isso. Portanto, às vezes é quase como um pecado de omissão quando você fica em silêncio. Portanto, às vezes depende da questão. Há certas coisas que acontecem politicamente, eu simplesmente não quero me envolver, é uma perda. Sim. Veja, eu acredito que, como cristãos, nós deveríamos votar por certas coisas, certas propostas políticas, o que não significa que a gente endosse o político. Eu não estou dizendo que é errado votar em uma pessoa, mas o nosso foco deveria ser votar pelas propostas. Aqui na Califórnia, por exemplo, nós tivemos algumas propostas que foram apoiadas por cristãos. Eu fico feliz que você tenha mencionado isso. Eu não tenho medo de dizer especificamente que aqui na Califórnia tivemos algo chamado Proposição 8 há alguns anos, que foi uma questão moral muito importante para mim. Dizia que o casamento é definido como a união entre um homem, agora você teria que dizer homem biologicamente, e uma mulher. E eu falei bastante e preguei sobre isso, porque, para mim, é fundamental para a sociedade as distinções bíblicas entre homens e mulheres. E que Deus criou homens e mulheres. Para mim, se você não vai votar no 7º mandamento, então não faça um acordo sobre o 4º. Então eu pensei que o casamento, um dos 6 últimos mandamentos, faz parte da lei que Roger Williams disse: o país não pode existir a menos que apoiemos os 6 últimos mandamentos. Às vezes há grandes questões morais. Muito bem. A próxima pergunta tem a ver com Daniel 2, verso 21. Muitas pessoas dizem que Deus está envolvido diretamente na escolha dos líderes políticos dos Estados Unidos. Seria, na verdade, Deus quem escolhe os políticos ou é o povo que os coloca lá?
Como funciona? Bem, eu não sabia que isso viria à tona, mas em Romanos 13, versos 1 e 2, Paulo disse que toda alma deve estar sujeita às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades que existem são designadas por Deus. Portanto, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus, e aqueles que resistem trarão julgamento sobre si mesmos. Em última análise, Deus sabe como a profecia vai se desenrolar. Mas uma vez que exista a lei do país, a menos que ela exija que você desobedeça a uma lei de Deus, os cristãos devem ser os melhores cidadãos. Acrescentando um pouco a isso, pastor, não significa que qualquer pessoa que se torne presidente é necessariamente pela vontade de Deus. Uma pessoa pode simplesmente chegar à liderança porque as pessoas votaram nela. É claro que Deus poderia pôr quem ele quisesse ali, mas às vezes ele deixa o povo escolher. Por exemplo, com o antigo Israel, Deus era o líder deles, mas eles quiseram um outro. Sim, eles disseram, dê-nos um rei como as outras nações, e conseguiram Saul, grande, alto, com cabeça e ombros, e se arrependeram de tê-lo como rei. Portanto, sim, precisamos orar para que a vontade de Deus seja feita, e essa é a oração do Senhor. Mais uma pergunta. Há cerca de 1.800 profecias bíblicas cumpridas até o momento. Qual é a próxima grande profecia a se cumprir? Bem, uma que está sendo cumprida agora mesmo, enquanto falamos, é que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. E pense nisso, Jesus, um carpinteiro sem instrução que nunca se afastou mais de 160 quilômetros de seu local de nascimento, nem tinha qualquer diploma, disse, meus ensinamentos irão para o mundo inteiro. E estatisticamente o cristianismo é a maior religião do mundo. Essa foi uma profecia audaciosa e ousada. Quem pode negar isso? Que ateu pode negar isso? E Jesus disse isso, sabemos que isso foi dito há mais de 2.000 anos. Portanto, seus ensinamentos estão sendo transmitidos ao mundo e o fim chegará. Portanto, isso está acontecendo. E, Pastor Ross, você ensina profecias o tempo todo. Se você fosse mais específico sobre onde estamos no contínuo de Apocalipse 12, 13 e 14, onde você nos colocaria? Quando você vê a parábola em Mateus 25, que fala sobre as 10 virgens, todas elas estavam dormindo até que chegou o alto clamor, e as prudentes foram evidenciadas. Sendo assim, existem certos eventos que precisam acontecer. Precisa haver um reavivamento entre o povo de Deus. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus. Nós estamos ansiosos pelo derramamento da chuva serôdia, que capacitará o povo de Deus a levar o Evangelho a todos os cantos do mundo, de uma maneira bem dinâmica. Então sim, a liberdade religiosa será uma questão de adoração. E é justamente isso que o diabo quer. Ele quer que o mundo o adore, e para isso ele levantará uma liderança que estabelecerá leis para forçar o mundo a fazê-lo. Obedeceremos à lei de Deus ou à lei dos homens? Então isto ainda é um evento que precisa acontecer. Agora, como cristãos, o mais importante é nos certificarmos de estarmos buscando a Cristo agora, pedindo de todo o coração a presença do Santo Espírito em nossas vidas. Nós queremos estar vazios do próprio eu quando a chuva serôdia chegar, para sermos preenchidos pelo Espírito Santo. Nem todos que alegam ser cristãos, ou mesmo que possuem entendimento intelectual da Bíblia, necessariamente receberão o Espírito Santo. E a mensagem dos 3 anjos em Apocalipse 14, a mensagem do segundo anjo, neste momento é uma ênfase especial para o povo de Deus, identificando a Babilônia, chamando as pessoas para fora da Babilônia. Todas as 3 mensagens precisam ser transmitidas, mas a terceira mensagem se tornará um pouco mais intensa no futuro. E a razão para isso é porque a terceira mensagem angélica fala da marca da besta. Será uma marca colocada sobre todos os adoradores dela, mas isto ainda será um evento do futuro. Quando não pudermos comprar nem vender. Exato. E aí você tem o 4º anjo de Apocalipse 18, que basicamente repete a segunda mensagem angélica com mais poder. Caiu a Babilônia. E Jesus chama o seu povo para fora da Babilônia. Então estes são alguns eventos que ainda estamos esperando acontecer. O Evangelho precisa chegar ao mundo todo para que as pessoas possam saber da verdade e tomar uma decisão. Muito bem, mais perguntas? Temos uma boa aqui. Como é essa história de Jesus ter morrido a segunda morte? Ela só não vai acontecer depois dos 1000 anos? Bem, Jesus claramente não morreu a segunda morte porque não há ressurreição da segunda morte. Jesus experimentou o que experimenta uma pessoa perdida que enfrenta a segunda morte. A falta de esperança que os perdidos sentem quando eles estão fora da Nova Jerusalém. E aquele
terrível grito de angústia, de que a colheita já passou, o verão acabou, não estamos salvos, perdemos para sempre a nossa chance de salvação. Estão olhando agora para uma sepultura, estão olhando para a punição deles, o lago de fogo, uma sepultura na qual não há ressurreição, separação eterna de Deus. Jesus enfrentou isso no Getsêmani. O horror do pecado partiu seu coração, porque ele sentiu a perda na cruz, mesmo quando clamou: meu Deus, por que me abandonaste?", para ajudar o mundo a ver o que ele estava enfrentando. Ele sentiu a dor que os perdidos sentirão. A respeito da igreja remanescente, descrita lá em Apocalipse 12, verso 17, uma pessoa pergunta: somente as pessoas que fazem parte dessa igreja serão salvas? Os de fora estão perdidos? Bem, se você está perguntando se somos membros apenas de uma denominação específica, Deus tem pessoas hoje em muitas denominações. Na verdade, uma das fundadoras de nossa igreja escreveu no livro Grande Conflito: a maior parte dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda estão em comunhão com a Babilônia. Por isso que ele diz: sai dela, povo meu. Mas quando chegamos ao final, todos eles saíram e se posicionaram com o povo de Deus, o que não significa necessariamente que todos estejam no mesmo papel na igreja. Mas acredito que farão parte do mesmo movimento. Em alguns países, as diferentes denominações nem sequer têm permissão para funcionar acima do solo. Só complementando, Deus julga cada um baseado naquilo que sabem. Então, se uma pessoa ainda não tem o conhecimento de quem é a besta e sua marca, ela não será responsável por isso até que saiba. Mas, de acordo com a Bíblia, todos virão a ter esse conhecimento. Quando isto acontecer, todos deverão tomar uma decisão consciente. Estamos próximos do tempo de angústia, especialmente do pequeno tempo de angústia? O senhor poderia explicar um pouco melhor isso daí, pastor? Sim, bem, tenho que ter o cuidado de dizer que essa é a minha opinião, porque se você perguntasse aos cristãos antes da Primeira Guerra Mundial se estávamos prestes a entrar no grande tempo de angústia, provavelmente muitos deles diriam que sim. E, novamente, após as bombas nucleares ou atômicas na Segunda Guerra Mundial, eles teriam dito: ei, agora é. E agora estamos aqui, 70 anos depois, e a minha opinião é que as condições nunca foram tão voláteis, porque não é apenas o potencial da guerra e as armas que são tão destrutivas. É que há tantas pessoas e os recursos do mundo estão tão diminuindo, e a tecnologia do mundo que ninguém jamais enfrentou. O conhecimento está aumentando, como Daniel disse, capítulo 12, diferente de tudo que já vimos antes, onde está explodindo exponencialmente, e as ramificações disso, eu acho que nós saímos do mapa, como se costuma dizer, em relação ao que está por vir. E é por isso que a única resposta é não tentar prever cada detalhe de quantos dias ou meses. Quem está observando isso não sabe nem se tem 24 horas. É preciso estar certo com Deus todos os dias. É preciso buscar o reino de Deus todos os dias e ter certeza de que está bem com Jesus e pedir que perdoe os seus pecados agora. E abraçá-lo como seu Senhor. Essa é a única segurança, não quanto tempo nos resta na história. Muito bem, o senhor falou a respeito do tempo de angústia. Qual a diferença entre o pequeno e o grande tempo de angústia? Sim, boa pergunta. Bem, durante o pequeno tempo de angústia, esse é um tempo em que o povo de Deus será perseguido, nossa fé será gradualmente, totalmente banida. A princípio, eles usarão a dissuasão, dizendo que se você não pode comprar ou vender, a menos que cumpra esse poder da besta e suas leis religiosas. E por fim chegarão a um ponto em que emitirão um decreto de morte. Aqueles que não obedecerem serão mortos. Jesus disse: está chegando a hora em que aqueles que o matarem pensarão que estão servindo a Deus, portanto eles pensarão que estão adorando a Deus. Mas esse pequeno período de angústia pode durar alguns anos, pois o evangelho será levado aos reis e governantes. As 7 últimas pragas é quando o grande período de angústia começar e a porta da graça se fecha, e as 7 últimas pragas começam a cair. Parece que isso não está longe. É verdade. Muito bem, mais uma. Vejo que muitos cristãos se preocupam com o que está acontecendo em Israel. Isso tem a ver com as profecias? Bem, eu acho. Paulo diz em Romanos 9 e 10, Deus ainda não acabou com o povo judeu. Eu não tenho certeza de que essa guerra dos judeus, desde 1948, tenha havido várias guerras em Israel. Talvez isso se acalme, mas tem um potencial para explodir. E
E a maior parte, Pastor Ross diz, que vem de uma declaração que eu acho que as pessoas entendem mal. Elas estão esperando que o poder da besta apareça em Israel. Acham que vão reconstruir o templo, o que significa que eles teriam que basicamente explodir o Domo da Rocha, pois eles têm um prédio do Monte Moriá. E eles leram o verso, eu acho que é o 2 Tessalonicenses 2, que diz que o iníquo se assentará no templo de Deus, mostrando-se como se fosse Deus. E eles pensam para que o anticristo, e existe o anticristo, sentar no templo de Deus é preciso reconstruir o templo. Não entendem bem o que é o templo. Paulo usa a palavra templo como: não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o poder da besta estaria sentado sobre a igreja de Deus, dizendo que ele é Deus. A propósito, o Papa se encaixa nessa descrição como Pai Supremo, a mãe de todas as igrejas, como parte de seu título. Portanto, vai ser interessante observar o que vai acontecer. Eu acho que Deus tem um lugar especial para Israel na profecia, mas eu não acredito na reconstrução do templo. Você e eu já estivemos lá. Não há ninguém por lá pressionando a reconstrução do templo. Muito bem. Pastor, ainda temos 1 minuto. Acho que o senhor gostaria de falar mais um pouco sobre o código profético? Odisseia profética. Gostaria de deixar algumas últimas palavras? Sim, bem. Orem pelo país. Às vezes é difícil, mas a Bíblia nos diz que devemos orar por aqueles que estão na liderança. E devemos buscar a paz, porque ao buscar a paz para o país, estamos buscando a paz para nós mesmos. Mas, em última análise, precisamos ser bons cristãos para podermos dar testemunho. Muito bem, Pastor Doug. E assim encerramos o nosso programa. Como sempre, vamos concluir com uma oração. Querido Pai, somos gratos pelas bênçãos que nos dás. Obrigado pela liberdade que ainda temos. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos esforços para levar o Evangelho a esta nação e a todo o mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, amigos. Nos vemos novamente. Então pense assim, tudo que já falamos, tudo que já tocamos, tudo que já fizemos, tudo foi gravado. Então a pergunta aqui é, quanta porcaria temos gravado? Ouçam, irmãos e irmãs, às vezes nós ficamos com medo do tempo de angústia. Você quer estar vivo durante esse tempo de angústia? O inimigo das almas deseja derrubar isso, porque se isso pode ser derrubado, e nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional... Você precisa ser um adventista do 7º dia para ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Qual é a resposta? A resposta é não. Você não precisa praticar uma vida de pecado. É preciso que haja arrependimento e reforma, amém? Deus nos chama à santidade. Olá, amigos, aqui é Pastor Doug Batchelor do Amazing Facts. Você quer ouvir um fato incrível? Em breve estarei no Brasil pregando na Campal O Caminho Estreito. Eu e outros palestrantes maravilhosos. As datas são de 17 a 21 de abril, na Estância Árvore da Vida, em São Paulo. Planeje-se para estar lá. Conte aos amigos e traga os inimigos.